Que exatamente faz um ser vivo agir como ele age? Imagine a seguinte situação: um grupo de cientistas reconstruindo cada neurônio e cada conexão do cérebro de um animal. Eles pegam esse cérebro e colocam dentro de um ambiente virtual. E o animal começa a se comportar como se estivesse vivo. Andar, explorar sozinho, responder aos estímulos desse ambiente virtual. Um cérebro digital fazendo exatamente o que um cérebro biológico faria, só que sem ninguém programar nenhum comportamento. Esses pesquisadores mapearam inteiramente o cérebro de uma mosca, que tem cerca de 140 mil neurônios conectados por mais de 50 milhões de sinapses. Esse mapeamento completo é chamado de conectoma. E aqui começa a parte interessante. Só que para entender isso, preciso te levar para 400 anos antes de Cristo. Aristóteles tinha umas perguntas. Por que uma planta cresce? Por que um animal se move? Por que um ser humano pensa? O que exatamente faz um ser vivo agir como ele age? Em uma de suas obras, De Anima, ele trouxe uma ideia bem forte, dizendo que todo organismo vivo possui uma forma organizadora. E ele completa dizendo que essa forma organizadora é a alma. Mas aqui é importante entender, para Aristóteles, a alma não era uma entidade espiritual separada do corpo. Ela era um princípio organizador do funcionamento do corpo. Ou seja, para ele, a alma era aquilo que fazia o organismo agir como aquele tipo de organismo. Agora volte no que os cientistas fizeram com essa mosca. O que eles reconstruíram não foi a mosca, não foi o corpo da mosca, foi a organização do funcionamento do cérebro. Os milhares de neurônios e as milhares de sinapses. E quando fizeram esse mapeamento do cérebro dela, eles estavam essencialmente reconstruindo o padrão de conexões neurais que permitia e que permite o comportamento do animal. Todos os circuitos. Todos conectados em uma rede extremamente complexa. E mesmo sendo minúsculo, o cérebro de uma mosca é capaz de aprender, de memorizar, de tomar decisões simples, de interagir no ambiente. E tudo isso acontece só com uma fração dos neurônios de um cérebro humano. Só para comparação, uma mosca com 140 mil neurônios, enquanto um humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Mesmo assim, a mosca executa comportamentos sofisticados. Isso me trouxe a uma pergunta inevitável. Se o comportamento dela emerge da estrutura das conexões neurais, o que exatamente significaria estar vivo? E foi por isso que no início eu recorri a Aristóteles, porque ele dizia que a essência de um organismo está na organização funcional dessa matéria. Que um corpo sem essa organização seria apenas uma matéria inerte, sem vida. Mas quando está organizada de uma certa maneira, aí surge o fenômeno que chamamos de vida. Essa ideia na filosofia se chama ilemorfismo. A ideia de que todo objeto natural é composto de matéria, aquilo de que algo é feito, e a forma, que é a organização que dá função à matéria. Agora é só olhar para o que a ciência moderna acabou de mostrar. O que eu estou sugerindo com isso? Absolutamente nada. Apenas refletindo que nada disso significa necessariamente que a consciência ou a vida possam ser simplesmente copiadas. A neurociência está longe de responder essa questão, mas essa descoberta mostra como a intuição aristotélica era forte. Algumas das intuições mais profundas sobre a natureza da vida
já estavam presentes em ideias formuladas há mais de 2000 anos. Uma pequena mosca, 140 mil neurônios, 50 milhões de conexões e um mapa capaz de gerar comportamento em ambiente virtual. Talvez esse experimento não responda ainda o que é a vida, o que é a mente, o que é a alma, o que é a consciência. E talvez aqui esteja o ponto mais profundo. Quando contemplamos a perfeição dessa organização, dessas possibilidades, milhões de conexões que juntas geram comportamento, surge uma sensação difícil de ignorar. Existe uma ordem impressionante na estrutura da vida. Existe uma ordem intencional. Aristóteles falava da alma como esse princípio organizador. Será que essa ordem tão extraordinária não estaria apontando para algo maior? Para mim, são nesses mistérios que Deus revela a sua presença, em toda essa harmonia invisível que sustenta a vida, seja em uma mosca ou em nós mesmos.